O ser humano é religioso por natureza. Mesmo as pessoas que não nasceram de novo, que não foram regeneradas e que não estão salvas, elas são capazes de orar, de cantar, de dar ofertas, de fazer sacrifícios. A prova disso é a quantidade de religiões falsas que existem no mundo. Queridos, o meu alvo nessa noite é falar a respeito da diferença que existe entre religião e cristianismo, entre religiosidade e a verdadeira prática espiritual. E para isso eu vou usar esse sermão de Jesus contra os religiosos da sua época, os fariseus e os escribas. Esse sermão aparece também em Lucas capítulo 11, um pouco resumido, que mostra que Jesus, e num outro contexto, o que mostra que Jesus disse estas coisas várias vezes. Ao falar sobre religiosidade e verdadeiro cristianismo, usando essa passagem onde Jesus fala contra os fariseus, eu estou consciente de que eu não posso comparar os cristãos verdadeiros com os fariseus. E não é minha intenção fazer isso. Seria desonesto com todos vocês. O que ocorre, porém, é que existem elementos da religiosidade dos fariseus que nós percebemos estar presentes também no meio dos evangélicos. Por isso, mesmo que a comparação esteja muito distante, porém há pontos que Jesus aqui menciona, quando ele critica os escribas e fariseus, que bem podem ser aplicados à nossa vida, pelo menos à guisa de exame e de referência. Eu creio que toda a Escritura é proveitosa para nós. Toda ela se aplica a nós. Ela foi escrita para o nosso benefício. E Mateus capítulo 23 não é uma exceção. E com certeza, se essa mensagem de Jesus contra os escribas e fariseus foi preservada no Evangelho, é porque Deus, sem dúvida, deseja que ela seja lida, refletida e aplicada pela sua igreja durante todas as suas épocas. O meu alvo nessa noite é que, ao examinarmos aquilo que Jesus criticou na religiosidade dos escribas e fariseus, nós nos examinemos para que nós possamos aprender e desejar o cristianismo puro e simples que a Bíblia nos ensina. É isso que nós queremos ser, cristãos, de acordo com o que o Evangelho nos ensina. Deixe-me fazer outras observações à guisa de introdução. O ser humano é religioso por natureza. Mesmo as pessoas que não nasceram de novo, que não foram regeneradas e que não estão salvas, elas são capazes de orar, de cantar, de dar ofertas, de fazer sacrifícios. A prova disso é a quantidade de religiões falsas que existem no mundo, onde as pessoas fazem praticamente tudo o que os cristãos fazem. Elas vão aos seus cultos, elas têm grupos corais, elas têm pregadores e pastores, elas dão ofertas, elas fazem sacrifícios, elas vão de porta em porta distribuindo folhetos e espalhando aquilo que elas creem. Ou seja, a religião é algo que pertence ao ser humano, mesmo que ele não seja salvo. Um descrente pode ser religioso. Por isso, nós não podemos medir a salvação de alguém simplesmente pelos atos religiosos que aquela pessoa pratica, porque um descrente também pode ser religioso. É por isso que é preciso notar quais são esses elementos da religiosidade que, por vezes, se manifestam em nossa vida, para que nós os rejeitemos e vivamos um cristianismo autêntico, puro e simples. Quando Jesus disse estas palavras, ele estava na última semana da sua vida terrena em Jerusalém. Ele tinha tido vários conflitos já com os escribas e fariseus. Se você depois quiser olhar o capítulo 22, houve uma discussão entre Jesus e os escribas e fariseus com relação ao tributo, se devia pagar imposto a César ou não. Depois houve uma discussão também a respeito da ressurreição. Depois uma discussão sobre o que era o grande mandamento. Depois uma discussão sobre quem era aquele Senhor
que o rei Davi havia dito no Salmo: assenta-te o Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Foi uma semana extremamente conturbada e Jesus estava envolvido em polêmicas e discussões diretas com os escribas e fariseus, que eram os líderes religiosos daquela época. E agora, no final, como que cansado de ver tanta cegueira, de ver tanta religiosidade e de tantos conceitos errados, Jesus então pronuncia esse sermão que é considerado um dos sermões mais duros que ele jamais pronunciou e que está aí no capítulo 23. É preciso lembrar que nem todos os fariseus eram assim, como Jesus está dizendo aqui. Havia fariseus, por exemplo, como Nicodemos. Havia fariseus como José de Arimateia, que esperavam o reino de Deus, que eram sinceros, que eram verdadeiros, tementes a Deus, tinham a fé verdadeira. Mas a grande liderança do farisaísmo daquela época era composta de pessoas extremamente religiosas, mas que não conheciam a Deus. De qualquer forma, eles praticavam a sua religião pensando que estavam fazendo o que era certo diante de Deus. O que Jesus censurou neles? E ao respondermos esta pergunta, nós estaremos então dando alguns dos elementos da religiosidade que nós queremos evitar. Primeira coisa que Jesus censurou neles foi a hipocrisia. Capítulo 23, de 1 a 3. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Havia de fato uma cadeira literal na sinagoga, que era chamada a cadeira de Moisés, onde o fariseu e o escriba se sentava para ensinar ao povo todos os ditames da lei. Eles sabiam de cor o discurso ortodoxo, a ponto de Jesus dizer: o problema com eles não é o ensino deles. Eles são ortodoxos, eles estão doutrinariamente corretos. O problema é que eles dizem estas coisas, mas eles não praticam. Eles não praticam. E aqui você tem o primeiro elemento da religiosidade. Um religioso é alguém que se preocupa com a exatidão, a precisão doutrinária, que as coisas corram de acordo com as normas, mas ele, na verdade, não vive aquilo que ele prega, não vive aquilo que ele ensina. Segunda coisa que Jesus critica nos fariseus é que eles criaram normas e regras que Deus nunca mandou. Verso 4: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Não satisfeitos com a lei de Moisés, que já tem muitas normas e regras, os fariseus no período antes de Cristo, a partir do ano 200 e o ano 150, eles começaram a elaborar novas regras através dos rabinos. Então a lei de Moisés dizia que não se podia trabalhar no sábado. Mas o que era trabalho? E aí os fariseus começaram a discutir. Trabalho é você andar 1 quilômetro. Se você andar 1 quilômetro é trabalho, não pode. Trabalho é você levantar 2 quilos. Se levantar até 2 quilos você pode levantar. Se levantar 3 é pecado. E aquilo que já era pesado, eles tornaram mais pesado ainda, criando normas que Deus nunca criou, impondo um fardo difícil sobre o povo de Deus. E eles não queriam mover esse fardo nem com o dedo.